O Código Eleitoral, ele, na verdade, como eu comentei, ele está extremamente desatualizado em face da nova Constituição e em face da nova legislação, apesar de ter sofrido inúmeras adequações pela legislação posterior. Só que nós temos um problema muito sério com o Código Eleitoral. Por quê? Existem dois modelos de prova, basicamente, dois modelos de prova de direito eleitoral. Quais são as duas instituições que mais fazem provas de tribunal eleitoral? O CESP e a Fundação Carlos Chagas. O CESP tem questões um pouco mais elaboradas. Já a Fundação Carlos Chagas, ela tem questões muito literais do que a legislação estabelece. Então, tem algumas situações que quando o professor faz a prova, ele acaba jogando a atualização conforme a Constituição. Só que tem outras provas que a gente observa que, na verdade, apesar do texto do Código Eleitoral estar desatualizado, o professor acaba pegando exatamente o que o Código Eleitoral fala e joga na prova, e o aluno tem que acabar sabendo aquilo que foi estabelecido pelo Código Eleitoral, mesmo ele não estando sendo aplicado naquela situação diante da Constituição de 88. Então, o aluno de direito eleitoral, na verdade, a prova de direito eleitoral, ela é um pouco peculiar. Então, na verdade, pela experiência que a gente tem em provas de concurso de direito eleitoral, a orientação que eu dou desde o início é: nós vamos ver quais são as atualizações, mas sempre saiba o que o Código Eleitoral estabelece. Se o professor cobrar as atualizações, é o correto, mas se eventualmente ele pegar as disposições do Código Eleitoral que não estão de acordo com a Constituição, mas colocar na prova, e você analisar que dentre as alternativas, uma prova de múltipla escolha, por exemplo, dentre as alternativas, você tem alternativas mais adequadas para ser a resposta, nós temos que desprezar o fato do Código Eleitoral não estar atualizado, de acordo com na prova como deveria estar. Então, eu sempre vou orientar você nesse sentido. Aquilo que nós podemos aplicar o Código Eleitoral, é possível cair na prova do jeito que está escrito nele. Eu vou orientar vocês. Aquilo que possivelmente vai cair atualizado, eu também vou indicar a situação. A primeira coisa que nós vamos ver é com relação à introdução do Código Eleitoral, aos artigos de introdução do Código Eleitoral, onde nós temos muito problema. Por quê? Porque é justamente onde fala do alistamento. E o alistamento foi extremamente alterado pela Constituição de 88, certo? O início é muito fácil, muito simples, dizendo o seguinte: o Código Eleitoral, ele contém normas destinadas a assegurar a organização, o exercício de direitos políticos e principalmente a situação de votar e ser votado. O TSE tem competência para expedir instruções para fiel execução do Código Eleitoral, e ele faz isso em todas as eleições, como eu mencionei para vocês. Toda eleição o TSE, ele fala a respeito das instruções para complementação ou atualização ou adequação das normas do Código Eleitoral para aquela eleição. E aí ele repete o que a Constituição estabelece, que todo poder emana do povo, isso nós já sabemos, exercido em seu nome por mandatários, direto e secretamente, ressalvado, obviamente, as eleições indiretas previstas na Constituição, que é quando vaga o cargo de presidente e vice-presidente da República nos últimos 2 anos de mandato. Comentei com vocês que, nesse caso, o Congresso Nacional fica responsável por elaborar novas eleições na forma da lei, uma lei que nós ainda não temos até o presente momento. Ele estabelece que qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo público, em cargo eletivo, melhor dizendo, respeitado, obviamente, as condições constitucionais e legais a respeito de elegibilidades e incompatibilidades. O artigo 14, só para a gente relembrar, o artigo 14, parágrafo 3º e parágrafo 8º da Constituição, fala a respeito de hipóteses de elegibilidade. Já o artigo 14, parágrafos 4º, 6º e 7º, fala de causas de inelegibilidades em âmbito constitucional, somente para poder relembrar o que nós já estudamos anteriormente.